Durante décadas, o mundo tremia quando o Brasil entrava em campo. Hoje, muitos adversários já não sentem mais esse medo. Mas o que aconteceu com a seleção brasileira? Como que o país do futebol mundial perdeu esse respeito? A resposta vai muito além do 7-1. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos entender por que ninguém mais tem medo da seleção brasileira. E o que o Brasil fez para deixar de ser a equipe que assustava qualquer adversário antes mesmo da bola rolar. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Durante muitos anos, vestir a camisa do Brasil significava enfrentar uma das maiores forças da história do futebol. Os adversários não entravam em campo apenas contra 11 jogadores, eles enfrentavam uma tradição. O Brasil era sinônimo de talento, criatividade e confiança. Uma seleção que tinha jogadores capazes de mudar uma partida em poucos segundos. Um drible inesperado, uma jogada genial, um gol que parecia impossível. E talvez o maior poder daquela seleção não estivesse apenas nos jogadores que estavam dentro de campo, mas no sentimento que ela causava nos adversários. Muitas equipes já começavam a partida sabendo que precisariam fazer um jogo perfeito para conseguir vencer. Era o respeito, era a sensação de que, em algum momento, o Brasil encontraria uma maneira de decidir o jogo. Grandes gerações ajudaram a construir essa imagem, a magia de Pelé em 1970, a dupla Romário e Bebeto em 1994, a geração campeã de 2002 com Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho e tantos outros nomes que marcaram a história. O Brasil não era apenas uma seleção vencedora, era uma seleção que parecia destinada a vencer. Muita gente acredita que tudo começou no 7-1 contra a Alemanha em 2014. Aquela derrota ficou marcada como uma das maiores tragédias do futebol brasileiro. A verdade é que ela apenas foi um momento em que o mundo percebeu uma queda que já vinha acontecendo. Antes daquele jogo, a seleção já apresentava problemas. Mudanças constantes de treinadores, falta de continuidade, dificuldade para encontrar um estilo de jogo e uma identidade clara. O Brasil continuava revelando grandes talentos, mas parecia ter perdido aquilo que fazia a equipe ser diferente. Enquanto isso, o futebol mundial evoluiu. As seleções começavam a investir cada vez mais em organização, preparação tática e intensidade. Hoje, apenas ter grandes jogadores não garante mais domínio. É preciso ter um plano, é preciso que todos saibam exatamente qual é a ideia dentro de campo. Coloca isso aí, peidar na gravação. Vou falar que foi meu pai. Eu vou colocar. As grandes seleções entenderam isso e construíram uma identidade própria. E o Brasil acabou ficando preso entre o passado glorioso e a dificuldade de criar uma nova era. Esse talvez seja o maior problema da seleção brasileira atualmente. Não é apenas falta de talento, não é apenas falta de treinador, é falta daquela sensação de que o Brasil sabe exatamente quem é. Quando o time tem identidade, o adversário sente. Ele sabe que terá uma batalha difícil pela frente. Mas quando uma equipe parece estar procurando respostas durante o jogo, o respeito começa a diminuir. E foi isso que aconteceu. O Brasil deixou de entrar em campo como uma seleção que todos queriam evitar. Passou a ser uma seleção que muitos acreditam ser possível derrotar. Mas apesar de tudo, existe algo que não pode ser esquecido. O Brasil ainda é o Brasil. Mentira. Meu Deus do céu. O Brasil ainda é o maior campeão de Copa do Mundo. O país continua revelando jogadores talentosos, continua tendo uma das maiores histórias do futebol e continua carregando uma camisa que representa milhões de torcedores. O respeito perdido pode ser recuperado, mas ele não volta apenas pelo nome ou pela história. Ele volta dentro de campo, com organização, com personalidade, com uma identidade, porque no futebol passado não ganha jogo. O que faz uma seleção ser temida é aquilo que ela demonstra no presente. Em que momento você acha que a seleção brasileira deixou de causar medo nos adversários? Foi depois do 7-1? Foi antes disso? Comenta aqui embaixo. O que você acha? Ah, pai, é sério?
Não, já é a segunda vez, pai. Na gravação, pode pôr. Em que momento você acha que a seleção deixou de causar medo nos adversários? Foi depois do 7-1? Foi antes disso? Ou você acredita que o Brasil ainda pode voltar a ser aquela seleção que fazia o mundo inteiro respeitar? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!